Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Sanarcast Papo com Expert, um podcast onde eu converso com os principais professores e coordenadores aqui da Sanar. A gente está numa série intitulada Saúde Mental da Criança ao Idoso e no episódio de hoje a gente vai conversar como é que a pandemia afetou a saúde mental dos idosos. A gente se vê logo depois da vinheta. Bom, pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio aqui do Sanarcast. A gente vai falar agora sobre a saúde mental dos idosos, depressão no idoso, como é que a pandemia afetou isso. A gente está aqui com a professora Natália Garção. Natália é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, fez residência de Clínica de Geriatria na Unifesp, foi coordenadora da equipe de geriatria da Beneficência Portuguesa, é médica assistente da equipe de geriatria do Hospital Sírio-Libanês e pesquisadora do Projeto Change, que é um super projeto de geriatria aqui no Brasil e no mundo também, né? Isso aí. Nath, Prazer, obrigada. Pessoal. Nath, o tema de hoje é muito relacionado com a saúde mental do idoso e a gente estava conversando até fora do ar que você trouxe que a gente precisa ter um olhar mais importante sobre isso, que nem tudo é depressão e nem tudo foi causado pela própria pandemia, né? Como é que tem sido a sua visão de geriatra para a saúde mental do idoso? É isso aí. É um tema super importante, né? Seja pela volumetria, mas também porque a gente tem que entender que tem certas especificidades. Legal. Então, a gente não pode pensar que a gente olha para a depressão no idoso como a gente olha para a depressão do jovem, do adulto. Então, a gente estava até comentando, né? Existem características diferentes, existem conceitos diferentes de depressão nessa população. Uhum. Então, a gente tem aquele paciente adulto, né, que pode ter episódios depressivos ao longo da sua vida, e ele envelhece. E aí, quando ele envelhece, ele pode também ter surtos de depressão. Ah, entendi. Tá. Esse paciente, essa depressão dele, é uma depressão muito mais semelhante à depressão do adulto. Porque os sintomas depressivos que ele vai ter, as crises que ele pode ter quando ele for idoso, são semelhantes às crises que ele tinha quando ele era adulto. Ah, legal. Tá? Mas existe um outro conceito, né, digamos assim, de depressão no idoso, que é a depressão de início tardio. A depressão de início tardio a gente conceitua da seguinte forma. São aqueles pacientes, aquelas pessoas acima de 65 anos, na literatura normalmente a gente usa 65 anos, que vão apresentar sintomas depressivos e que não tiveram esses sintomas depressivos anteriormente. Legal. Quando eles eram mais novos. E aí, essa depressão, ela é diferente. Ela tem características diferentes. E é aí que a gente tem que prestar atenção e é aí que é bacana a gente falar de depressão. Por quê? Quando a gente pensa em depressão, o que é a primeira coisa que você pensa de sintoma depressivo? Chorar. Chorar, triste. Triste, A pessoa tá exato. triste, né? E é a característica principal mesmo quando a gente pensa na depressão no adulto, no jovem. Tá. Agora, quando a gente pensa na depressão de início tardio, você imagina que sintoma, assim, chuta o sintoma que você pensa que o idoso tem mais? Pô, se for pra chutar, ele desconecta com a realidade, será? Poxa, então, quando a gente pensa na depressão do início tardio, isso é muito legal. Os sintomas são sintomas mais somáticos, ou seja, são sintomas mais do corpo, que às vezes a gente não identifica como sintomas do humor, se a gente não prestar atenção. Olha. Então, na depressão de início tardio, a gente tem muita alteração de sono, a gente tem alteração muito de apetite, que são até sintomas que Depressivo, tem na sim, depressão, mas são muito mais frequentes. A gente tem dores. Então, o idoso ele começa a aparecer com dores que a gente não consegue justificar essas questões dolorosas. Pode ter também, às vezes, a piora de comorbidades, a alteração até do padrão do corpo, então começa a ter aumentar aí a gordura abdominal. Veja, então, são uma série de sintomas que a gente fala sintomas somáticos. Esses sintomas são muito mais frequentes do que propriamente o humor deprimido. Sim. Então, porque quando a gente vai fazer o diagnóstico, isso é uma coisa importante, né? Se chega um paciente assim, como que eu vou fazer o diagnóstico de depressão? É diferente fazer o diagnóstico? Os critérios de depressão são diferentes no idoso e no jovem? Não. A gente usa os mesmos critérios. A gente usa lá o nosso DSM-5. Legal. E a gente vai olhar, né? Então, a gente precisa ter, para ter o diagnóstico de depressão, humor deprimido,
como um critério maior, e ou anedonia. Então, a gente precisa ter o humor deprimido, anedonia, que é a perda, né, aí da volição, da vontade, do prazer em realizar coisas que antes eram vistas como prazerosas, associado a mais outros critérios, né? Então, a gente tem que ter no total 5, sendo que obrigatório precisa ter o humor deprimido e a anedonia. O idoso, muitas vezes, ele vai mais para anedonia. Só que, qual que é a questão? Eu falo que o jovem deprimido, todo mundo sabe que ele está deprimido. Exato. Né? Porque é isso, é o humor deprimido, ele tá triste, choroso, né? Então, não é tão difícil matar a charada. E o idoso não. Às vezes, o idoso deprimido, ele vai no seu consultório, ele não vai se queixar do humor dele. E se você não perguntar ativamente sobre o sono, sobre dor, sobre apetite, sobre questões cognitivas, concentração, raciocínio, ele não vai te trazer e você vai perder esse diagnóstico. Então, é muito importante, né, quando a gente pensa no atendimento do idoso, quando a gente faz uma consulta geriátrica, a gente sempre olha com carinho para o domínio que a gente chama de domínio do humor. Justamente porque a gente não pode ficar esperando ele trazer esses sintomas, a gente tem que buscar ativamente. E quando ele vai no seu consultório, Nath, é ele que vai, ele que procura? Por exemplo, alguns dos nossos alunos estão vendo aqui querendo seguir essa carreira de geriatria. É o idoso que procura isso, e aí você precisa ficar de forma ativa, como você falou, ou a pessoa que está junto, seja o cuidador, seja a pessoa que está próximo, é que relata isso mais? Tem de tudo. Né? Tem desde o paciente que entende a importância de se cuidar e hoje, ainda bem, a gente tem muito mais essa percepção que nós precisamos nos cuidar ativamente. Então, eu digo que aumentou bastante, né, a procura de pacientes idosos e às vezes nem tão idosos assim, né, aquelas pessoas que estão beirando aí a terceira idade já com essa preocupação. Legal. E tem também os casos, né, que o familiar se preocupa e quer que o idoso vá buscar aí um acompanhamento geriátrico, né? Ou no caso de pacientes que já não têm mais autonomia, pensando em pacientes com síndrome demencial, aí, claro, é sempre o familiar que vai buscar, o cuidador, enfim, quem é responsável pelo cuidado daquela pessoa. Entendi. E o cuidador também sente isso? Você percebe que, assim, você tem um idoso que está embotado e que que iniciou uma depressão nova, pós-pandêmica, por exemplo, aí. O cuidador também tem sofrido cada vez mais isso? Como é que você aborda isso? Com certeza. Quando a gente pensa, assim, né, no idoso, principalmente nesse perfil que precisa do cuidador, então a gente entende que é um idoso mais dependente, os cuidadores, né, normalmente são mais de um, eles têm muita sensibilidade em relação às alterações físicas, comportamentais, de humor daquela pessoa que ele cuida, né? É mais ou menos quando a gente está próximo de uma pessoa que a gente convive muito, né? Então, quando filhos, pais, enfim, a gente tem uma sensibilidade muito maior às alterações, né? Então, quando você vê uma pessoa pontual, por isso que é interessante, né? Eu falo assim que é muito legal quando a pessoa vai acompanhada em algumas consultas. Não precisa ser todas, mas é interessante ter a percepção. Sim. Porque às vezes a gente se avalia de uma forma e a pessoa que convive com a gente nos avalia de uma outra forma. Exato. E é bacana quando você permite que a pessoa te acompanhe numa consulta e ela compartilhe com o profissional, né, com o médico, no caso, alguns insights que ela tem sobre você. Isso é importante. Às vezes o idoso ele não percebe. Assim como qualquer um de nós às vezes não perceberia, né? Principalmente num quadro mais leve. Mas o cuidador ou o familiar, enfim, quem tá próximo daquela pessoa acaba percebendo, né? Essas alterações. Poxa, tá comendo menos, tá acordando mais à noite. Às vezes pro idoso nem é um problema isso. Às vezes ele acha que tá tudo bem, mas não tá. Já é um sintoma depressivo, já é uma coisa que a gente precisa tratar. Porque isso pode evoluir, isso pode piorar a qualidade de vida. A depressão, hoje a gente sabe, né? A gente entende, principalmente essa depressão de início tardio, a gente entende que isso inflama o organismo, isso é um fator de estresse. Isso leva... Né? É orgânico. Isso leva a desfechos piores de doenças. Então, a gente sabe isso principalmente para evento cardiovascular, evento cerebrovascular, né, de forma geral. Se você não trata a depressão, ela pode
fazer com que você tenha maior morbidade e maior mortalidade. Então, não é banal, né? É uma coisa que realmente a gente precisa prestar atenção. E aí, as pessoas que estão próximas podem, sim, colaborar com esse diagnóstico. Entendi. E como é que é o seu jeitinho de poder ver esses pacientes e tratar? Imagina, eu estou recebendo no meu consultório alguns pacientes, tem meu consultório particular no interior aqui do Brasil, e aí eu tô começando a receber idoso que às vezes quer fazer check-up cardiovascular, mas eu entendo que prevenção. E não, eu tenho que olhar com esse cara. E eu percebi que ele pode ter alguma alteração de humor. Como é que normalmente é que você coloca? Por quê? Eu acho que idoso já toma muito remédio, às vezes, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, aquela coisa toda. E você acrescentar mais uma coisa pode dar um nó na cabeça de quem não tem experiência. Como é que é a sua receita de bolo para poder lidar com essas pessoas? Então, a gente, na geriatria, a gente tem aí uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta que norteia uma consulta em geriatria, que se chama avaliação geriátrica ampla. Ah, que legal. A avaliação geriátrica ampla, ela vai acessar vários domínios de saúde, que não só as comorbidades. Exemplos. Não existe uma AGA, isso é o jeito carinhoso que a gente chama avaliação geriátrica ampla, não existe uma AGA única, né? Não, cada geriatra vai ter sua AGA. Mas o importante é que, basicamente, a gente utiliza, às vezes, de escalas, de tabelas, para organizar uma consulta e acessar vários domínios de saúde, que são domínio do humor, domínio social, funcionalidade, enfim, vários domínios podem ser acessados, esses são os mais comuns, cognição, muito importante. Então, o paciente chega lá, vamos supor uma primeira consulta, você não conhece o caso, então, primeira coisa, consulta de clínica normal. Deixa a pessoa se apresentar, veja se ela vem por um motivo específico, né? Então, eu vim para ver minha hipertensão, eu vim para ver minha diabetes e tal, porque é muito importante, primeira coisa, né, pra gente, quando a gente fala em cuidado idoso, é claro que a gente vai acessar todos esses domínios, mas ele é um paciente normal, a gente precisa tratar a comorbidade dele. E às vezes as pessoas, elas têm um pouco de receio, assim, com os idosos, porque é isso, é uma consulta complexa, é uma consulta que pode ser muito extensa. Mas a gente não precisa fazer toda uma avaliação geriátrica ampla numa única consulta. Ah, que legal. A gente tem que utilizar ela a nosso favor. Então, às vezes o paciente vem porque ele quer ver a questão da pressão dele, resolva a primeira questão da pressão dele. Marque uma outra consulta no qual você vai avaliar os outros domínios. Você deixa claro isso pra ele, do tipo, ó, com a gente vai certeza. ver isso, mas isso daqui é uma coisa de longo prazo. O paciente chegou no meu consultório, a primeira coisa que eu falo, primeira coisa, aqui é um acompanhamento longitudinal. Legal. Não adianta vir, é diferente, né, às vezes, do que eles imaginam que é uma consulta com um especialista, né? Então, eu venho, vejo seu coração, você vai embora, acabou, daqui o ano que vem você volta. Não. A gente tem uma série de passos que a gente vai avaliar. Então, primeiro a gente vai ver as alterações clínicas mais relevantes, a gente corrige isso. E aí, depois, cada geriatra vai ter um jeitinho, mas, por exemplo, o meu, eu deixo uma consulta para avaliar, muitas vezes, a parte do humor e da cognição, se isso não for uma coisa que apareceu logo no início. Às vezes, eu deixo uma consulta só para avaliar a parte de funcionalidade, de força, para avaliar sarcopenia, né, falar de nutrição. Então, a gente pode ir moldando, né, as consultas. Então, assim, como o passo a passo, né, para as pessoas, para atender um idoso. Ele vai chegar como um paciente normal, tal, vai lá trazer, resolve as comorbidades dele. E aí você vai marcando. Então, numa consulta, você avisa ele, muito bem, primeiro a gente vai resolver aqui sua pressão alta, sua diabetes, blá, 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 mas vai ter uma consulta que a gente vai falar só sobre a sua cognição, sobre a sua memória, a gente vai fazer os testes, a gente vai ver a sua parte do humor, a gente tem escalas, né, que a gente usa para triar. Então, como muitas vezes, né, como a gente está falando de depressão, às vezes esses sintomas não vão vir escarrados, a gente tem escalas que ajudam a gente a fazer uma triagem. E a gente vai perguntar ativamente, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom, agora vamos entrar aqui no pormenor. Como que tá seu sono? Tá ótimo seu sono. Tá ótimo? Que hora você vai dormir? Eu vou dormir às 10. Que hora você acorda? Eu acordo às 6 da manhã. Você acorda à noite? Eu acordo.
Quantas vezes você acorda à noite? 5, 6 vezes. Você acha que uma pessoa que acorda 5, 6 vezes Impossível. tá tendo um sono super bacana? Não A gente tá. tem um filho que acorda 5 vezes agora. Como destruído você na teoria. acorda? Um zumbi? É. Aí você cochila? Ai, cochilo. Aí você cochila quantas horas? Eu cochilo 6 horas à tarde. Pô, entendeu? Então, às vezes, a pessoa não vê como um problema. Você tem que caçar a mesma coisa. Fala, como que tá a alimentação? Ai, tá ótimo. Você tem apetite? Tenho super bem. Como que é seu café da manhã? Ai, de manhã eu não como muito bem. Você não come? Que hora você vai comer? Eu acordo às 6, aí eu tomo um café com leite, depois eu vou comer meio-dia. Aí o que você come meio-dia? Você entendeu? Entendi. Então, assim, a gente não pode só esperar que a pessoa... A gente tem que Por isso que é uma consistência, por isso que a gente tem que dividir isso, né? Legal, achei muito Então, interessante. para cada domínio, a gente vai a fundo. E aí, na cognição, né, a gente vai buscar, né, esses sintomas somáticos, os sintomas lá do DSM-5, e a gente vai perguntando ativamente, tópico por tópico. E aí, eventualmente, a gente faz, então, esse diagnóstico. E se a pessoa tá sozinha, maravilha, né? Se a gente vê que ela tem condições, né, de responder, enfim, ótimo. Mas, às vezes, em alguns casos, a gente pode pedir para a pessoa trazer um familiar. E eu acho muito bacana, né? Principalmente idosos, muito idosos, que a gente chama, né? Sim. Longevos. Então, principalmente os longevos, acima de 85 anos, se você vê que às vezes tem uma dificuldade, ou você... A gente vai pegando, né? Assim, um traquejo com o paciente. Se você vê que às vezes ele tá omitindo ou minimizando, e eles não fazem isso por mal, né? Isso às vezes é até meio cultural, né? Defensivo, né? Defensivo, né? Mas tá bom do jeito que tá. Vou falar uma história bacana aqui pra você ver como é a visão de geriatra, né? A minha sogra é super jovem, tem 72 anos, maravilhosa, super chique, uma mulher. E tá super bem, né? Não tem poucas comorbidades, tudo muito controlado. E aí, eu sempre converso com meu marido, né? A gente sempre fica próximo, né? Sim. Dos nossos pais. E uma coisa sempre me chamou a atenção. Eles têm uma casa que a gente passa as festas, que é uma casa no interior, e tem uma escada lá. E é uma escada que, assim, ela é uma escada relativamente alta, mas os degraus não são tão difíceis de subir. Entendi. E ela nunca consegue subir essa escada. E aí, essa é uma coisa que super me chamou a atenção. E os filhos, ela tem filhos médicos, o meu marido, no caso, também é médico, o irmão é também. E assim, ela não consegue subir, ela tem 72 anos e não consegue subir escada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você entende que 72 anos, uma pessoa muito nova, né? totalmente independente, totalmente lúcida, ela tem que subir escada. Exato. Tem alguma coisa que não tá certo. Mas é normal, a gente vai envelhecer e é assim mesmo. Não, não é. Olha, que legal. Então tem que olhar esse joelho. Por que não tá subindo escada? A gente tem que entender que isso é um problema. E se a gente não for atrás, quando ela tiver 80, 85 anos, você entende que ela não vai andar? Exato, né? Então, assim, a gente tem que... A lição é, busque ativamente, não normalize, não coloque na culpa do envelhecer certos sintomas, né? Exato. Claro que com o envelhecimento a gente tem uma série, não vou negar, né? Existem, sim, uma série de limitações, de mudanças no corpo, de mudanças de humor. Isso faz parte, né? Existe um processo e todo mundo vai passar por esse processo. Mas a gente não pode banalizar certos sintomas e colocar esses sintomas aí como secundários ao envelhecimento, não tenho nada a que fazer. É assim mesmo, o velhinho fica lá quietinho, só vendo TV o dia inteiro, é normal porque ele tá velhinho. Não, não é normal, né? A gente tem que entender o porquê dessa situação. Que legal. Acho que isso e muitos outros passos você fala sempre na pós pro pessoal, né? Ou seja, de como colocar esse passo a passo. Eu achei muita coisa que você trouxe, que foi esse contrato de longo prazo com o idoso. Nossa, foi muito bom mesmo. Pessoal, olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Se você quiser saber como que a professora faz isso, como é que a Nath coloca isso na pós dela, os artigos que ela já escreveu pra gente, acessa sanarmed.com/podcast.
Nath, foi muito, muito obrigado. Eu acho que raros médicos vieram aqui e me conseguiram traçar uma linha de tempo de fidelização do paciente, para poder entender o começo, meio e fim com o paciente. Foi muito legal. Que Obrigado. bom, eu agradeço, gente. E espero outros convites aí. E vai ser muito legal, a gente faz uma série só de cuidado do idoso em cada um desses aspectos da AGA. Achei muito legal. Bacana, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, beijo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.